Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora vai ser a resolução da prova completa do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, UES 2020.1, primeira fase. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente começar a ver as questões, que a prova agora está diferente das edições anteriores. Vamos lá! Questão de número 39. O choque elétrico caracteriza-se pela passagem da corrente elétrica através do corpo animal ou humano, podendo apresentar vários efeitos, conforme a região atravessada pela referida corrente. O quadro a seguir indica a intensidade da corrente e o respectivo efeito causado no organismo. A intensidade de 1 a 10 miliampere, esse Mzinho é milésimo de ampere. Isso provoca o formigamento. De 10 a 20, sensações dolorosas. De 20 a 100, dificuldades respiratórias. De 100 a 200, fibrilação cardíaca. Acima de 200 miliamperes, você vai ter graves queimaduras e parada cardíaca. Uma pessoa com a pele seca apresenta uma resistência de 100.000 ohms. Com o corpo molhado, essa resistência diminui para cerca de 1.000 ohms apenas, considerando que uma pessoa, ao sair do banheiro, molhada, sofra um choque em uma tomada de 220 volts, é correto afirmar que ela estará submetida ao efeito correspondente a dificuldades respiratórias, graves queimaduras, parada cardíaca, fibrilação, sensações dolorosas? Bom, nós vamos fazer aqui uma simplificação. A resistência elétrica do corpo humano depende dos dois pontos que vão ser atingidos, vão ser submetidos à tensão elétrica. Você pode levar um choque da ponta da cabeça ou da palma da mão até o pé, de um dedo ao outro, vai depender. Mas nós vamos nos limitar ao que diz o enunciado e vamos fazer esta resolução agora. Veja. Saiu do banho, corpo molhado. Isso significa dizer que a resistência elétrica vai valer 1.000 ohms. Ótimo. A tensão a qual ela vai estar sujeita, a tensão que eu vou chamar de U, vai ser igual a 220 volts. Existe uma relação entre tensão e corrente, que é dada pela expressão a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se você quiser saber o valor da corrente, passa a resistência para lá, dividindo U sobre R, vai ser igual a I. Ou, se preferir, você pode simplesmente dizer que a intensidade da corrente I vai ser a tensão sobre a resistência elétrica. Nossa tensão, 220 volts. A nossa resistência elétrica, 1.000 ohms. Então, este resultado para a corrente elétrica vai ser uma corrente de 220 sobre 1.000 volt dividido por ohm é o que a gente chama de ampere. Só que ampere dividido por 1.000 é o que a gente costuma conhecer como miliampere. Veja então que a intensidade da corrente vai ser de 220 milésimos de ampere, miliampere. Acima de 200 amperes, graves queimaduras e parada cardíaca, o que está de acordo com a opção B de bola. Vamos para a próxima questão? Vem comigo. Questão 40. A panela de pressão é um utensílio muito utilizado no intuito de diminuir o tempo de cozimento dos alimentos, pois o aumento da pressão interna permite a elevação do ponto de ebulição da água, mantendo-a em estado líquido a temperaturas maiores. A pressão atmosférica varia com a altitude e exerce influência sobre o ponto de ebulição da água. De modo simplificado e dentro de certos limites, o ponto de ebulição pode ser representado por uma função crescente da pressão. Considerando sua finalidade, como descrita no início deste enunciado, a panela de pressão proporcionaria um cozimento mais eficiente se comparado ao uso da panela comum. Em que situação? A rigor, em todas.
quer você esteja ao nível do mar, quer você esteja numa montanha, ela sempre vai ter um cozimento mais eficiente se comparado ao uso de uma panela comum. Mas talvez a pessoa que elaborou essa questão quisesse te dar mais uma dor de cabeça. Ela não foi feliz aqui. Mas note que se você estiver a grandes altitudes, no alto da montanha, ali sim você vai precisar de uma panela de pressão, porque lá a redução da pressão atmosférica vai dificultar o cozimento dos alimentos naturalmente. Por quê? Porque lá em cima a pressão é menor. Vamos ver isso. Veja aqui embaixo, quando você está ao nível do mar, suponha que você esteja aqui perto da praia, a água ferve a 100 graus Celsius, tudo bem? Agora, para você conseguir a fervura da água lá em cima, onde a pressão que a atmosfera está exercendo não é tão intensa quanto a pressão aqui de baixo, lá em cima a pressão é menor, ela vai ferver a 90 graus Celsius. Então a água não vai esquentar o suficiente para conseguir aquecer de maneira desejável o seu alimento. Lá no alto, então, a panela de pressão é indispensável para muitas situações. Então, aqui a gente acaba marcando como opção correta a opção C de casa, que diz o seguinte: vai ser mais eficiente, é mais importante ainda o uso da panela de pressão no alto de uma montanha, pois lá a pressão atmosférica é menor do que aquela que a gente encontra ao nível do mar. Tudo bem? Então, o enunciado não foi muito feliz, mas foi tranquilamente solúvel, se você for olhar mais para a parte teórica, prática e não para as contas que se devem fazer. Vamos para a questão 41, vem comigo. Aqui, a 41 diz que os carros mais modernos dispõem de câmeras integradas, cuja função é auxiliar o motorista em manobras. No entanto, o espelho continua sendo um recurso de grande utilidade. Nos veículos de grande porte, os retrovisores costumam possuir, além de um espelho plano, um espelho convexo. Este espelho curvo tem como característica formar que tipos de imagens? Se você for observar aqui, eu vou desenhar um espelho do tipo convexo. Vamos lá. Convexo é isto aqui, ó. Isso seria um espelho convexo. Aqui é a parte de trás do espelho. Vamos colocar o eixo principal do nosso espelho. Está aqui. Você deve ter o centro de curvatura, bem aqui o vértice do espelho e no meio, bem no meio, no ponto médio entre o centro e o vértice, o tão famoso foco. Se você colocar um objeto, vou colocar aqui um lápis, certo? Então vou colocar aqui um lápis diante desse espelho e vou atrás das características da imagem conjugada para este lápis. Para você encontrar a imagem no espelho, você precisa de 2 raios. Vou pegar o raio que incide paralelo ao eixo e vou pegar o raio que incide aqui no vértice. Com estes 2 raios, a gente vai resolver o problema. O raio, quando ele incide paralelo, ele reflete na direção do foco, nesta direção. Então ele vem refletindo, ó, para cá, divergindo aqui do foco, ó. O prolongamento que vem para cá, este foco é chamado foco virtual. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, pegar este ângulo alfa e reproduzi-lo. Se a gente for reproduzir, vai dar mais ou menos por aqui a reprodução deste ângulo. Então, a gente usa, sempre que o raio incide no vértice do espelho, a gente usa o eixo principal como reta normal, ó. De tal maneira que para quem estiver aqui do lado de fora do espelho, os raios luminosos refletidos vão parecer vir ali daquele ponto. Então é ali que você vai enxergar a ponta do lápis, o que vai caracterizar para você uma imagem virtual. A imagem que se encontra por meio dos prolongamentos dos raios refletidos em um espelho é a tal da imagem virtual. Observe que ela está à direita e, além de direita, ela está menor. Então vamos lá,
Forma imagens maiores para objetos refletidos. Forma imagens virtuais para objetos reais. Perfeito! Forma uma imagem real para um objeto real? Não. Converge a luz para um mesmo ponto, o foco? Não. Então ela vai formar imagens virtuais a partir deste objeto real, dos objetos reais. Imagens virtuais direitas e menores. Qual é a vantagem de você ter isso? Cabem mais imagens no seu campo visual se elas forem menores. Você concorda com isso? Por essa razão, a grande utilidade desses espelhos. Vamos para a questão 42? Vem comigo. Uma lupa é um instrumento óptico bastante usual para facilitar a visualização de objetos pequenos. Considere que um usuário utiliza uma lupa bem próxima ao seu olho para ver um ponto de um objeto. Este ponto observado está no eixo principal da lente da lupa. Para maior conforto visual, deseja-se que os raios de luz oriundos desse ponto cheguem ao olho paralelos ao eixo principal. Opa, olha aqui o que a pessoa quer fazer. É uma lente? É uma lente convergente? Vamos desenhar aqui nossa lente convergente com a representação clássica. Esta daqui é a representação de uma lente convergente. Vamos fazer o eixo óptico da lente? O eixo está aqui. A gente quer que os raios luminosos que vêm do objeto cheguem paralelos ao olho da pessoa. Douglas, ele está dizendo isso? Está. Professor Douglas, onde que ele está dizendo isso? Já te mostro. Vamos fazer aqui o nosso olho. Está aqui o olho. Coisa linda, coisa bela. Olha aqui. Estes raios que estão chegando paralelos ao seu olho, considere que este ponto, tá aqui, para maior conforto visual, deseja-se que os raios oriundos desse ponto cheguem aos olhos paralelos ao eixo principal. Quando é que os raios luminosos vão chegar paralelos, aqui ao eixo principal? Quando eles vierem de um determinado ponto específico. Este ponto é conhecido como foco. Então, eis aqui o nosso foco. Esta lente vai ser uma lente convergente. Lupa é lente convergente. Você precisava ter este conhecimento prévio. Onde é que então a gente tem como opção aqui? Convergente e o ponto do objeto coincide com foco. A de avião. Bacana? Vamos para 43. Questão 43 diz que no litoral do Nordeste do Brasil foi recentemente poluído por petróleo, Atente para as seguintes hipóteses sobre a origem do poluente. Primeiro, derramamento de petróleo na superfície da água, oriundo do vazamento em um navio petroleiro. 2. O material ter se originado de vazamento em um oleoduto submarino. Bom, com essa primeira e com essa segunda hipótese, a hipótese 1 e a 2, é correto afirmar que, independente das duas hipóteses, o poluente flutuaria se sua densidade fosse menor do que a da água do mar. Exatamente correto que está aqui. Então, independente de o vazamento acontecer lá no fundo do oceano ou acontecer próximo à superfície da água, tudo aquilo que tem menor densidade do que o líquido sofre um empuxo maior do que o peso e acaba subindo. É que nem você tentar colocar óleo debaixo da água. Você pode até jogar o óleo para debaixo da água, mas com o passar do tempo ele vai subir, ok? Então, opção correta, A de avião. Coisas de menor densidade flutuam no nosso líquido. Questão 44. 2 blocos de materiais diferentes, ferro e concreto, e de mesma massa, foram utilizados como amostras de um teste experimental. Os mesmos foram aquecidos a partir da temperatura ambiente por fontes térmicas idênticas, que transmitiram a mesma quantidade de calor aos blocos. Desconsiderando eventuais mudanças de estado, observou-se que o bloco de ferro sofreu maior variação de temperatura. Com relação às propriedades térmicas dos materiais em pauta, tal fenômeno é explicado pelo fato de o bloco de ferro apresentar o quê de diferente quando comparado ao concreto? Observe aqui, são dois blocos, materiais diferentes, mesma massa,
certo? Duas amostras de mesma massa. Então, eles estão a partir da temperatura ambiente, eles são aquecidos. Outra coisa, fontes térmicas idênticas, mesma quantidade de calor. Mas agora vem a diferença. O bloco de ferro sofreu maior variação de temperatura. Veja só, a variação da temperatura, vou chamar de T maiúsculo, certo? Do ferro. Diz aí pra gente o problema que foi maior que a variação da temperatura de quem? De quem? De quem? Do concreto. Bacana? Agora, Douglas, como é que eu vou fazer essa comparação? Perceba que a quantidade de calor é igual a mc delta T. Massa, calor específico, variação da temperatura. Se você quer isolar a variação da temperatura, ela é a quantidade de calor pela massa e pelo calor específico. Vamos colocar aqui. Então, nós vamos dizer que a quantidade de calor que o ferro recebeu, dividido pela massa do ferro e pelo calor específico do ferro, ok? Bom, isso deve ser maior que, vamos lá, a quantidade de calor que o concreto recebeu, dividido pela massa do concreto e pelo calor específico do concreto. Mas olha o que o problema disse. Ele falou para a gente que foi a mesma quantidade de calor. Cancelei. Ele disse que foi a mesma massa. Cancelei. Agora, quem está no denominador, para subir, vai dar uma modificada na nossa desigualdade. Você vai dizer então que para que isso dê certo, o calor específico do ferro deve ser menor. Mas vamos colocar aqui por partes, né? Vamos colocar 1 sobre o calor específico do ferro deve ser maior do que 1 sobre o calor específico do concreto. Na hora que você desinverter, o calor específico do ferro deverá ser menor do que o calor específico do concreto. É isso que vai responder a nossa questão. Mas você também poderia pensar o seguinte: o que é o calor específico? O calor específico me diz o quão difícil é esquentar um corpo, variar a temperatura do corpo. Quanto mais fácil variar, quanto mais facilmente ele aumentar de temperatura, que foi o caso do ferro, que com a mesma quantidade de calor ele acabou esquentando mais, ele tem um menor calor específico. Então vamos lá, menor calor específico comparado ao do concreto. D de dado. Vamos a 45? Vamos lá. Construções civis chamadas de barragens foram temas bastante explorados nos noticiários dos últimos meses. De modo simplificado, trata-se de uma parede vertical que serve para impedir a passagem ou saída de um fluido de uma dada região. Tem-se como exemplos os açudes ou as barragens de contenção de resíduos lamacentos e de mineração, né? Considerando a face da parede de uma barragem que esteja submetida à pressão hidrostática do fluido que ela represa, é correto afirmar que esta pressão, bom, observe aqui, você já deve ter notado que se você tem uma barragem, a barragem ela não é uma parede perfeitamente vertical. Ela é vertical de um lado, pode até ser vertical de um lado, mas do outro lado ela precisa ser suavemente inclinada, pelo menos. Por quê? Porque a pressão exercida ela vai aumentando à medida que você vai descendo. Isso é o teorema de Stephen ou de Steven. À medida que você desce, a pressão exercida pelo fluido vai ficando cada vez maior. É por essa razão que quando você vai mergulhar bem fundo, você sente dores nos ouvidos. Então vamos lá. Ele está dizendo, é correto afirmar que esta pressão é a mesma em todos os pontos, independente da profundidade? Falso. Em uma dada profundidade, não depende da densidade do fluido, vai depender por conta do seguinte: a pressão hidrostática ela é dada
pela densidade do líquido, do fluido com o qual você está trabalhando, vezes G, vezes a profundidade H. Então, uma dada profundidade não depende da densidade do líquido? Vai depender da densidade do líquido aí envolvido. Ela é maior em pontos do fluido que tem uma maior profundidade? Sim, essa é verdadeira. Por essa razão, resposta da questão 45, C de casa. 46 e última. Considere um navio petroleiro parado em alto mar, desprezando movimentos de ondas e forças de arrasto do vento. Caso o navio esteja em equilíbrio estático, é correto afirmar que está em equilíbrio estático. É nula a força resultante. A resultante das forças que vão atuar deve ser um vetor nulo. Então, deve ser nula a soma vetorial da força peso com a força de empuxo. Douglas, como assim? Está aqui o nosso navio, certo? E bem aqui você vai ter a água. Pronto. Quais as duas forças que vão atuar sobre o nosso navio? Uma delas, a força peso. A outra força que vai atuar é o empuxo. A força resultante é a soma vetorial das forças que atuam aqui. Então, você vai poder escrever lindamente que o vetor peso mais o vetor empuxo vai dar nulo. Você fala, professor, mas eu jurava que era o empuxo é igual ao peso. Nananina, não. Por que o empuxo não é igual ao peso? Porque na hora que você for fazer aqui, ó, o peso é menos o empuxo, passando para o outro lado. Mas como assim? Eles não são iguais porque têm sentidos diferentes. Para que duas forças sejam iguais, elas têm de ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. As três características fundamentais de um vetor. Então o que acontece? O vetor peso e o vetor empuxo, eles têm o mesmo valor, mas eles têm sentidos contrários. E esta é a razão de aparecer esse menos. Então é correto afirmar que é nula a soma vetorial da força peso com a força empuxo, certo? Com isso, terminamos aqui a nossa resolução. Gostou? Deixa o joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para poder receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria ter você ao meu lado aprendendo mais física. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.